A paz do Senhor, povo abençoado do Senhor Jesus Cristo. Estamos aqui mais uma vez para compartilharmos convosco sobre a palavra do Senhor. Somos gratos a Deus por todas as maravilhas que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Em meio a tudo e em meio a todas as coisas, o nosso Deus tem cuidado de nós. E antes de nós iniciarmos falar sobre o assunto da lição de hoje, nós iremos fazer uma oração. Querido Deus e eterno Pai, Criador dos céus e da terra, queremos te louvar neste momento, ó Deus, pelo privilégio que nos concede de estarmos na tua casa para falarmos da tua palavra. Queremos te pedir a tua presença conosco neste momento, que vidas sejam alcançadas pela tua palavra neste momento, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Nós estamos diante de uma lição, irmãos, muito maravilhosa. Lição de número 8, apresentando ao Senhor nossos questionamentos. Apresentando ao Senhor nossos questionamentos. É uma lição muito maravilhosa. Quem de nós não tem questionamento? Quem de nós, em meio ao corre-corre, em meio à nossa caminhada, não chegou o momento que nós nos questionamos ao Senhor? Então, nós vamos ler aqui o texto áureo, que diz assim: mas, para mim, bom é aproximar-me de Deus. Pus a minha confiança no Senhor Deus, para anunciar todas as suas obras. Salmo 73, versículo número 28. Nós iremos mencionar nesta manhã sobre o Salmo 73 e o Salmo 77, Salmos de Asaf. Nossa verdade aplicada vem nos dizer: como filhos de Deus, podemos apresentar a nosso Pai nossos temores e nossas angústias e incertezas. Glória a Deus. Nosso texto de referência, Salmo 73, versículo 1, Salmo de número 73, versículo 1, vem dizer assim: verdadeiramente bom é Deus para com o Israel, para com os ímpios de coração. Salmo 77, versículo 3, 4, 7, 11 e 16. Versículo 3 diz assim: lembrava-me de Deus e me perturbei. Questionava-me e o meu espírito desfalecia. Sustentastes os meus olhos vigilantes. Estou tão perturbado que não posso falar. Rejeitará o Senhor para sempre e não tornará a ser favorável? Lembrar-me-ei, pois, das obras do Senhor. Certamente me lembrarei das tuas maravilhas da antiguidade. As águas te viram, ó Deus, as águas te viram e tremeram. Os abismos também se abalaram. Salmo de Asaf. E a nossa introdução vem nos dizer assim: o Salmo 73 e 77 muito contribuem para nossas reflexões e orações em momentos difíceis durante a caminhada cristã. Também nos revela que a bondade e a misericórdia do Senhor sempre permanece com os seus em todo tempo. Maravilhoso e maravilhosa é a palavra do Senhor. Sabemos que em todo tempo a misericórdia e a bondade do Senhor sempre permanece. A paz do Senhor, meus irmãos. Graças a Deus. Vamos para parte 1 da revista. Diz assim: conflito existencial de Asaf. O começo diz assim, o Salmo 73 registra pensamentos e questionamento presente na mente humana ao longo da sua existência. Meus amados, quem nunca se questionou ou perguntou para Deus o porquê das coisas? É interessante que Asaf é um salmista onde muitos poucos se falam dele, até mesmo porque ele escreveu cerca de quase 12 salmos, salmos dos 73 até salmos 83 e o salmo 50, também é conhecido como Asaf, escritor. E ele era levita no tempo de Davi, do rei Davi,
Tanto é que quando a arca foi levada à casa de Obed-edom, ele estava ali fazendo parte. Só que o que me chama a atenção é que o salmista Asaf, ele sabia da bondade de Deus. Só que em meio às dificuldades que ele estava passando no momento, ele começa a olhar em sua volta e começa a ver os ímpios prosperando. Os ímpios, parece que aqueles que não servem ao Senhor, têm tudo do bom e do melhor. E nós que servimos ao Senhor, por que tanta perseguição? Por que tanta luta, né? E esse questionamento, muitas das vezes, passa em nossa vida. Só que se você acompanhar o Salmo 73, em tudo ele vai entender uma coisa, que no fim de todas as coisas, Deus ele continua sendo bom. Em meio à luta, em meio à dificuldade. Não adianta olhar a prosperidade ou a riqueza dos ímpios, porque, como diz o salmista, os ímpios eles vão perecer, eles vão murchar como a erva, mas o justo, ele florescerá. E paz do Senhor Jesus, amém. E aqui também, Diácono Neto, eu vendo aqui a bondade de Deus, a primeira reflexão realizada pelo salmista consiste na bondade de Deus para com Israel e os limpos de coração. E aqui mais adiante vai dizer, em sua mente passaram muitos pensamentos e questionamento, mas verdadeiramente bom é Deus. Igual você estava falando ali, que momento que muitas das vezes não passou na cabeça dele que, eu vou desistir. Muitas das vezes eu acredito que passou na cabeça dele, não, eu vou desistir, aquele questionamento, mas será que isso está valendo a pena? Será que isso realmente é bom? Será que eu estou no caminho certo? Mas esses salmos aqui que a pastora leu, verdadeiramente bom é Deus para Israel, para com os limpos de coração. Graças a Deus. E uma coisa interessante, só para nós fecharmos aqui o ponto 1.1, uma coisa interessante é que a Bíblia diz que primeiro ele questionou a Deus. Ele questionou, a Bíblia diz que ele teve inveja da prosperidade dos ímpios. Aí depois ele vai dizer assim, verdadeiramente bom é Deus. E a bondade do Senhor, ela é sem igual. O nosso Deus, ele é benigno. E em meio a tudo, e em meio a todas as coisas, eu gosto muito de usar essas expressões, nós não podemos nos esquecer que ele é bom. E a bondade dele dura para sempre. O 1.2, o nosso irmão Salmi pode prosseguir. Resistindo à tentação. Após refletir sobre a bondade de Deus, o salmista analisa sua conduta e expressa: quanto a mim, os meus pés quase se desviaram. Sua fé por um momento abalou-se. Quase cedeu aos encantos e à tentação da bondade de Deus. E como se os devaneios do coração e da mente tivessem provocado um abalo na confiança do salmista e na certeza acerca da bondade de Deus. E eu marquei uma parte aqui muito interessante. É necessário guardar os nossos corações e mente. Propostas são apresentadas todos os dias, com única finalidade de desviar o ser humano do caminho do Senhor e induzi-lo ao pecado. Adão e Eva sucumbiram diante da tentação da serpente, mas Cristo resistiu à tentação promovida pelo diabo. Eu vendo aqui essa passagem, é necessário guardar o nosso coração e nossa mente. Será que muitas das vezes ele ali naquela situação não passou por momentos também adversos? É que nem atrás aqui, em sua mente passaram muitos pensamentos e questionamentos. Será que nesse momento a mesma situação não foi? Que nem é necessário guardar o nosso coração e nossa mente. Muitas das vezes passa tantas coisas na nossa cabeça, tantas coisas em momentos de desistir. Falar, não, eu não consigo, eu não posso, eu não vou. Eu sou pequeno demais para aquele problema que está na minha frente. Mas esse verso para mim aqui é um verso muito interessante. Mas verdadeiramente bom é Deus. Como resistir à tentação?
Será que essa pergunta é difícil ou fácil? Preste minha atenção. Jesus Cristo, nosso mestre, ele resistiu em Mateus capítulo 4 à tentação do diabo. Se você for para Tiago, diz que se a gente sujeitava o pois a Deus, resistir ao diabo, com certeza ele vai fugir de vós. Só que o que é mais interessante, que Adão, ele não conseguiu resistir ao diabo no paraíso. Eu quero te dizer nesta noite que resistir a Deus, ao diabo, perdão, quando tudo está bem, as coisas estão bem, é uma coisa. Mas quando ele vem com um prato te oferecendo, porque é nítido uma coisa, só conseguimos vencer as tentações do maligno através da palavra do Senhor. Jesus, ele venceu ele, foi através da palavra. E nós só vamos vencer a tentação, sabe como? Fugindo, né? Quando nós resistimos, não queremos mais, viramos as costas e olhamos para a palavra do Senhor. Por isso que há um ditado que diz que mente vazia é a oficina do diabo. A gente tem que se preocupar e ocupar a nossa mente sempre com as coisas que vêm do alto. Amém? Glória a Deus. Uma coisa interessante, quando se fala aqui, é necessário guardar nosso coração e nossa mente. O sábio Salomão, ele já disse, tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede as saídas da vida. E uma coisa interessante, irmãos, que nós somos muito, às vezes o inimigo lança pensamentos terríveis na nossa mente. E nós temos que pedir a Deus todos os dias, essa é uma oração que eu faço constantemente a Deus. Senhor, blinda a minha mente, porque o maior campo de batalha está aqui, na nossa mente. E eu até aconselho para você, às vezes a gente está sempre lidando com pessoas que estão passando por conflitos, por guerras na mente. E eu aconselho para você ler bons livros. Aconselho para você ler uns livros bons que eu já li, por exemplo, 3 campos de batalha, que entre um deles é a mente. E também o campo de batalha da mente. Então, para você ocupar a sua mente com coisas boas, quando vir pensamentos pecaminosos, pensamentos de tentação, você começar a meditar na sua mente, recitar na sua mente a palavra de Deus. Blinde a sua mente, porque muitas vezes nós somos tentados a pecar contra o Senhor, e às vezes vêm os pensamentos e você alimenta, e enquanto está na mente você pode eliminar, mas depois que descer para o coração, só a misericórdia de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. 1.3, vamos falar da inveja. O salmista declara que foi tomado por inveja ao ver a prosperidade do ímpio. Ao analisar a circunstância que estava adiante, olhou para os ornamentos externos, as riquezas e a saúde. Meus amados, há um ditado que diz que cristão não adoece, que a pessoa quando adoece está com falta de Deus. Só que a Bíblia diz que a chuva, ela vem para todos do jeito que o sol vem. Então, a gente estamos aqui nesse mundo. É interessante que Jesus, ele, quando orou aos seus discípulos, lá em João 17, ele diz o seguinte: Pai, não peço que os tire do mundo, mas peço que os livre. Ou seja, nós vamos passar por todas as aflições. Só que a diferença é, será que vamos continuar firme ou não? Porque quando se trata de inveja, irmãos, é algo muito sério isso, que o inimigo das nossas almas, ele tem plantado esse sentimento de inveja. É uma coisa que começa a nascer e vai formando uma raiz. E quando pensar que não, a pessoa já está tomada pela inveja. Ou seja, muitas das vezes, ela nem quer ocupar o seu lugar. Ela não quer que você esteja lá pela inveja. Ela não deseja uma camisa sua. Ela quer que você não tenha aquela.
E muitas das vezes o diabo ele coloca isso na nossa mente, né? Começamos de uma tal maneira com inveja que, como diz lá em Ezequiel, que o próprio inimigo, Lúcifer, onde a Bíblia relata que ele sentiu o desejo no coração. Ele diz lá em Ezequiel 14 que subirei a do Altíssimo. Ou seja, ele disse no seu coração que ele queria ser mais que Deus, né? Então, nesta noite, se há um sentimento de inveja em nossas vidas, o salmista Asaf, ele começa a olhar isso. Os ímpios não sofrem nada, vivem tudo rico, vivem tudo com saúde, não é verdade? Aí eu te pergunto, se a gente for olhar para a vida de Jó, Jó era um homem que ele tinha muito para questionar o Senhor. Em Jó a gente não viu pecado, a Bíblia diz que Deus tinha olhado para ele e visto 4 qualidades: homem sincero, temente a Deus, desviava-se do mal. Então Jó, ele passou por todas as aflições, passou por perseguição, passou por enfermidade, mas tem uma coisa, no final ele disse: eu sei que meu Redentor vive e por final ele vai se levantar. E nessa noite não é diferente. Na minha e na tua vida, nós temos que o quê? Quando vir um espírito de inveja, que isso aí pode vir em qualquer pessoa, né? Para que nós venhamos repreender em nome de Jesus Cristo. Amém? E uma coisa bem interessante é, talvez você possa dizer assim, que você como cristão, eu não tenho inveja. Irmãos, é uma coisa que todos nós somos tentados constantemente. A Bíblia diz que Asaf, ele era levita, ele era servo do Senhor. Mas aí, no Salmo 73, ele disse que ele teve inveja ao ver a prosperidade dos ímpios. Quantas vezes, Salmir, irmão Neto, os irmãos que nos ouvem, quantas vezes, na minha juventude, nós nos reuníamos, uma turma de jovens, na porta da igreja, lá em Campo Formoso, na Bahia, e às vezes a gente não tinha o dinheiro nem para o lanche. Ninguém podia pagar um lanche para o outro. Eu lembro que hoje um amigo meu, que hoje ele é empresário, na época ele virou para mim e falou assim: Neuzinha, nós temos que saber o que é que Deus quer conosco. Se é obra de Deus, vamos nos lançar na obra de Deus. Agora, se é trabalhar e ganhar dinheiro, vamos trabalhar e ganhar dinheiro. O que aconteceu hoje? Eu sou missionária, vivo em tempo integral na obra do Senhor. Ele hoje é empresário. Ele é um dos tais que patrocina o meu ministério. Então, quer dizer, tem hora na nossa vida que a gente questiona. Aí tem outro amigo meu, pastor, que ele dizia bem assim: esse filho do cão. Usava essa expressão, dizia assim: esse filho do cão, aí anda de carrão, e a gente que serve a Deus. Mas tem hora que acontece isso. E você se pergunta: o que está acontecendo comigo? O que está de errado comigo? Que eu faço tudo certo e está assim. São os nossos questionamentos. Porém, nós não podemos nos esquecer que o que nós temos, eles lá fora não têm. E a Bíblia diz que o salmista, ele teve inveja da prosperidade dos ímpios. Irmãos, me digam qual é a morte boa. E o salmista chegou ao ponto de dizer assim, que até na morte deles, até a morte deles era boa. Como isso? Olha como estava a situação desse salmista. Porém, tem situações que a gente questiona. Nós não podemos julgar o salmista Asaf. Nós nos questionamos. Quantas vezes eu já me questionei: Senhor, eu orei por alguém que estava doente, Salmi, e aquela pessoa foi curada, e eu ainda estou doente. Por quê? Uma coisa eu entendo, irmãos. A Bíblia diz que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Se Ele quer isso, que isso aconteça comigo, que o nome dele seja glorificado na minha vida. Mas isso não vai tirar de mim o prazer e o desejo de orar por alguém enfermo. Não. Por mais que eu venha me questionar, mas se chegar alguém enfermo, eu tenho que usar a minha fé e orar por aquele enfermo. Então, não se sinta menor, para baixo, desprezível, ou se sinta o santarrão a ponto de dizer assim: eu não. Isso aí eu não tenho, inveja eu não tenho. Todo mundo passa, irmão. Eu digo para você, eu sou sincero, na minha oração, quando eu oro todos os dias, eu digo: Senhor, tira de mim toda inveja. Porque quando você menos espera, você vê, descobre em você esse sentimento. Então, nós temos que pedir a Deus todos os dias que nos guarde, que nos livre e que nos proteja. Amém? E no tópico 2, vencendo o sentimento de inveja.
Ao presenciar a prosperidade dos ímpios, Asaf questiona o valor da santidade e da purificação. Aqui eu vejo já eu vejo uma reflexão aqui. Ele questiona a Deus do seu propósito. Será que vale a pena? Será que tudo isso que eu estou fazendo, será que no caminho que eu estou indo, será que esse Deus que eu estou servindo está me dando esse carro que eu estou andando? Esse carro que está me dando trabalho, esse carro que está me dando problema? Muitas das vezes nas nossas vidas é assim. Porque a gente não tem aquilo, porque a gente muitas das vezes não alcança aquilo naquele momento que a gente quer, a gente começa a questionar. Ou a gente, igual a pastora falou, a gente começa muitas das vezes, vem aquele espírito de... às vezes não é aquela inveja, mas vem aquela coisa, mas por que ele tem e eu não tenho? Mas o Deus que ele serve, eu sirvo. Por que isso? E há tudo há um propósito, há tudo há um momento. O tempo de Deus na vida dele, que às vezes ele está orando há muito mais tempo do que a gente. Às vezes ele está buscando aquilo há muito mais tempo que a gente. Às vezes a gente olha o carro que a pessoa tem, mas ninguém olha muitas das vezes a prestação que ele está pagando, mas ninguém olha o tanto que ele acordou de madrugada para pegar um ônibus para ter aquilo que ele tem hoje. Então eu vejo isso daqui, e mais à frente vai dizer... uns questionam o valor da santificação, outros querem usá-lo como moeda de troca. Exigem que Deus os abençoe em decorrência de ter determinado padrão de conduta ou prática de algum sacrifício. Muitas das vezes eu chego para Deus e falo, ó Deus, eu te dou essas caixas de som aqui, mas eu quero que o Senhor me dê benção tal. Deus, eu quero que... Eu vou dar para o Senhor aqui um ar-condicionado para a igreja. Mas, eu exijo que o Senhor me promova na empresa tal. Não é assim. A gente tem que dar, a gente tem que ofertar, a gente tem que dizimar de bom grato, de bom coração. A gente sabe, sim, que Deus ele é fiel para cumprir tudo aquilo na nossa vida. Mas há um processo. Há uma situação a ser cumprida. Agora, muitas das vezes, é que nem aqui diz, a gente quer usar Deus como uma moeda de troca. Deus, eu estou te dando, mas é que nem um investimento, você está fazendo investimento. Não, com Deus não é investimento. Deus, ele faz a nossa vida, mas há um momento a ser feito. E uma coisa interessante também, que quando se fala de... O salmista deu exemplo de algo material, que você questiona, por que ele tem e eu não tenho? Por que ele conseguiu e eu não consegui? Você não sabe o preço que ele está pagando para ter aquilo. E às vezes também, no sentido espiritual, às vezes as pessoas questionam, por que Deus usa tanto Salmi? Eu acho tão lindo como Deus usa a Jéssica. Eu queria ser usada assim. Você não sabe o preço que ele ou que ela paga. Quantas noites deixou de estar aquecida no cobertor, na sua cama, para estar de joelho, buscando ao Senhor? Quantas vezes deixou de tomar aquele café delicioso pela manhã, para se abster daquele cafezinho, para poder sacrificar a sua carne e entrar aqui onde diz santidade. Né? Santidade. Então, uma das coisas interessantes que nós temos que entender, tudo tem um preço a se pagar. Não adianta você querer dizer, usar o sentimento de inveja, não. Busca o Senhor, se é no sentido espiritual, busque ao Senhor. Que o mesmo Deus que usa o Salmi, ele vai usar você. Se é no sentido material, busque os seus sonhos, os seus objetivos. Não adianta invejar, é trabalhar. Em vez de invejar, trabalhe. E outra coisa, economize. Sonhos têm um preço a se pagar. O que é melhor? Trabalhar, economizar e ter para você, ou viver a vida inteira invejando os outros e nunca ter nada? Que Deus nos guarde do sentimento da inveja. Ponto 121 diz assim: entrou no santuário. O salmista estava perturbado até que entrou no santuário. Então ocorre uma mudança de postura. O salmista agora, meus amados, ele não está mais olhando ou preocupado com os ímpios. Ele fez a coisa certa, que é procurar o santuário, ou seja, se chegar mais perto de Deus. Sabe o que acontece? Quando nós deixamos de olhar para as coisas em volta,
aos acontecimentos, aos redores, e nós focamos os olhos no autor e consumador da nossa fé, a nossa postura começa a mudar. Por isso que lá em Mateus capítulo 6, versículo 22, a Bíblia diz o seguinte, que a candeia do nosso corpo é os olhos. Se a gente começar a enxergar coisas boas, nós vamos ver coisas boas. Agora, se a gente começar, tirar os nossos olhos do Senhor e começar a olhar para a situação, aí Deus, ele começa a ficar em segundo plano. E o homem tem que entender uma coisa, que não é Deus que precisa de nós, e nós sim precisamos dele. Nós precisamos reconhecer que ele é um Deus que precisa e tem que ser adorado, para que o seu nome venha a ser glorificado através das nossas vidas. Glória a Deus. Uma coisa interessante, para nós fecharmos aqui o ponto 2. A importância de estar no templo, a Bíblia diz que quando ele entrou no templo, aí ele entendeu. Ele entendeu o quê? Que ele precisava ser restaurado. Então, permita que Deus restaure você. Deus restaurou o que ali do salmista? Restaurou a fé, restaurou a confiança. E outra coisa interessante, que ele entendeu o fim deles, dos ímpios. Ou seja, a prosperidade dos ímpios é temporária. Ele entendeu que a felicidade deles era temporária, que eles estavam felizes ali agora, naquele momento, mas no outro dia, às vezes, podiam estar tristes, cabisbaixo, e nós não, irmãos. O salmista entendeu. Ele entendeu que a nossa confiança, que a nossa fé no Deus que nós servimos, nada abala. Então, Asaf percebeu que a prosperidade dos ímpios é temporária. E ele entendeu isso quando ele entrou no templo. Então, para vencer o sentimento de inveja, é preciso focar os olhos em Deus. Se permitir ser restaurado por ele e perceber que a prosperidade dos ímpios é temporária. Glória a Deus. Então, irmãos, eu digo sempre, ter uma vida próspera não é você sobrar, esbanjar, é você conseguir manter a sua vida controlada, direitinho, sendo fiel nos seus compromissos, nos seus propósitos. E em meio a tudo, entender que Deus está com você em todos os momentos. E que a prosperidade dos ímpios, ela é temporária, ela é passageira. Amém? O tópico 3, clamando em meio à angústia. O Salmo 73 trata dos conflitos existenciais relacionados à fé. Quanto ao Salmo 77, podemos dizer que é o clamor da alma angustiada. Certamente preferimos falar das alegrias, das festas e das realizações, alerta sobre a temporalidade delas. No entanto, é preciso estar preparado para enfrentar todas as estações da vida. Deus, a inspirar Asaf, não o fez sem propósito, pois conhece a sua criatura e a necessidade de instruí-las para o desafio da vida. Ou seja, Deus, ao inspirar Asaf, não o fez sem propósito. Deus tinha um propósito na vida dele. Deus tem um propósito na nossa vida. Eu marquei aqui, você tem um propósito. Então, se estamos passando por isso, é porque tem um propósito. Se estamos enfrentando isso, é porque temos um propósito. Há um propósito na nossa vida, igual Eclesiastes diz, há um tempo determinado para todas as coisas. Muitas das vezes, é que eu estava citando agora, a gente quer no nosso tempo. A gente acha que Deus não tem, mas para que eu nasci? Igual a pastora falou, igual a pastora estava citando aqui, mas para que eu nasci? Para que eu vi? Eu vim para o mundo para quê? Às vezes a pessoa chega aqui na igreja aqui e ela fica aqui perdida, mas qual que é o meu propósito? A gente deve dobrar o joelho e falar assim, Deus, o que o Senhor quer de mim? Ou para que eu vim? Sim, a diversidade, os problemas, eles vão vir junto com você. A gente tem que aprender a lidar com essas situações, a gente tem que aprender a lidar com os problemas, porque muitas das vezes, igual o diácono Neto citou, às vezes a pessoa chega na igreja e fala, não, agora eu não tenho mais problema. Agora eu estou livre de todos os problemas, eu não tenho mais doença, agora eu vou ser rico, eu vou ser... Não é assim. As adversidades vão vir, os problemas vão vir,
Tudo vai vir, mas nós sabemos, nós temos que entender que há um Deus e há um propósito na nossa vida. Então, se estamos enfrentando isso, é porque Deus escolheu a mim, escolheu a você a passar por isso. E com certeza, lá no final, nós cantaremos o hino da vitória. Amém? O tópico 3.1 diz assim: o grito do aflito. Eu marquei 2 pontos essenciais. Primeiro, a angústia pode atingir qualquer ser humano. Ou seja, ninguém nesse mundo está isento de uma angústia, onde a medicina ela não consegue tratar. Podemos chamar de enfermidade da alma. Coisas que só tem um que pode tratar. E esse se chama Jesus de Nazaré. O homem ele pode correr, ele vai gastar todos os seus recursos e não vai ficar bom. Agora, no dia que ele tiver um encontro com Jesus, sendo ele crente ou não crente, aí essa enfermidade com certeza vai ser sarada. Porque Jesus ele diz na sua palavra que todos que foram até ele, nenhum ele lançou fora. E segundo ponto que eu queria tratar é nunca deixar de apresentar nossas aflições ao Senhor em oração. A melhor receita que Jesus Cristo deixou aos seus discípulos, ele deixou algo claro: ó, quando vocês orares, entra no teu quarto, fecha a porta e ora ao teu Pai em secreto, e ele vai te abençoar para todo mundo saber que ele é Deus na tua vida. Tem situações na nossa vida que não é o pastor, a pastora, não é o diácono, não é o presbítero que vai poder te ajudar. Até pode te dar um conselho, mas o melhor remédio é a oração, leitura da palavra, jejum, ter uma vida consagrada com Deus. Aí você vai ver, o melhor remédio é esse. Porque se você for na farmácia, você vai gastar com dinheiro, igual aquela mulher dos fluxos de sangue. A Bíblia diz que ela, há 12 anos ela sofria por uma hemorragia. Todo o seu recurso, todo o seu dinheiro, podemos acreditar e crer que aquela mulher era até bem financeiramente, porque 12 anos gastando com remédio, não era para qualquer um naquela época. Mas no dia que ela teve um encontro verdadeiramente com Jesus, um toque diferente, que o mestre disse que dele saiu virtude, aí a vida daquela mulher foi transformada. Nessa noite, quero deixar essa palavra para você. Se você verdadeiramente estiver passando por alguma aflição, faça isso, e você vai ver que as coisas vão melhorar. Glória a Deus. Os sintomas de aflição é igual os nossos irmãos acabaram de falar. Ninguém está isento. Nem à toa que o próprio Jesus disse: no mundo tereis aflições. No mundo tereis aflições. Mas tem de bom ânimo. Por que esse bom ânimo? De nós mesmos? Não. É do Senhor. É Ele que nos anima. Aleluia. É Ele que nos encoraja. É Ele que nos fortalece. Principalmente nesses dias que estamos vivendo. Que talvez você não tenha a oportunidade que Asaf teve de entrar no templo e ouvir Deus. Mas Deus entra no seu coração, na sua vida, na sua casa, especialmente nesse momento, através desta palavra, e diz para você: lance perante Ele as suas angústias e as suas aflições. Louvado seja o nome do Senhor. No Salmo 77, relata diversos questionamentos, ou seja, revela diversos sintomas de angústia de Asaf, a ponto de ele não querer ser consolado. Se você ler o Salmo, você vai ver que ele recusou ser consolado. E quantas vezes não acontece isso conosco, meus irmãos? De a gente estar tão aflito, eu sei assim, ó, não me fala nada não, não me fala nada não, agora eu só quero orar, ou agora eu só quero chorar, me deixe no meu canto. E às vezes você fica afligido, mas isso é natural, é normal. Porém, nós não podemos nos esquecer
que o nosso Deus, Ele está conosco. Ele compreende, Ele sabe. E uma coisa que não pode faltar em você é a palavra de Deus, que ela nos fortalece. A outra coisa interessante, quando tem na sua vida a ausência da palavra de Deus, aí a angústia ela é mais suscetível. Porém, quando você lança perante o Senhor, medita na palavra do Senhor, a sua alma é fortalecida. A angústia bate em retirada. E o nome do Senhor é glorificado. A outra parte interessante é, ele sentindo-se rejeitado por Deus. Quem de nós já passamos por isso? Pensamos que estamos sozinhos. Às vezes queremos fazer como a minha amiga, se jogar nas águas de um grande rio, a ponto de estar se afogando e alguém salvá-lo, e depois de todo o processo, alguém perguntar para ela, e ela diz assim, eu fiz isso para ver se Deus me amava. Eu falei para ela, você ia morrer. Se não fosse a misericórdia de Deus, você ia morrer. Porque Deus já provou, irmãos, o amor dele por nós. Então, todos nós passamos por esse momento, que às vezes sentimos como se Deus tivesse nos rejeitado. Mas a Bíblia diz que o Senhor é grande, e ninguém Ele despreza e nem rejeita. Mas todos aqueles que vêm a Ele, com certeza, encontrarão refúgio, encontrarão alegria. Que neste momento, o Senhor venha tirar do seu coração toda angústia. Talvez você esteja angustiado como o salmista estava, mas o Senhor neste momento está enviando o bálsamo para o teu coração e tirando toda angústia, em nome de Jesus. E o tópico 3.3, restabelecendo a fé. No versículo 10, percebemos uma mudança clara de direção. O salmista reconhece que a angústia que estava passando tratava-se de uma enfermidade e começa a lembrar e meditar na obra do Altíssimo. O salmista deixa de meditar nas suas tristezas e passa a meditar na ação do Criador. Glória a Deus. Olha que parte de tudo isso que ele passou. O 3.3 vai resumir claramente que ele enxergou que não tinha ninguém que poderia mudar a situação dele, a não ser o Criador. Ele começou a parar de ter aqueles pensamentos de inveja, aqueles pensamentos de incredulidade, de pensar no que o irmão tenha mais do que ele. Ele pensou o quê? Não, pera, antigamente eu adorava Deus de uma forma, não, eu quero buscar. E ele sabia onde ele ia achar isso. E o bom daqui é que ele sabia, e ele foi fazer o quê? O salmista reconhece que a angústia que estava passando tratava de uma enfermidade. E ele foi o quê? Ele foi buscar no Altíssimo. Porque muitas das vezes a gente acha que o diácono Neto, ele pode mudar as coisas. Às vezes a gente acha que não, peraí, a pastora ela pode mudar a minha vida. A pastora sim, o diácono Neto sim, eles têm uma palavra amiga para nos dizer. Mas há um momento que a gente tem que trancar a porta do nosso quarto, igual aquela música, trancar a porta e falar assim, Deus, vem aqui. Eu preciso que o Senhor me dê uma direção. E ele reconheceu. E mais à frente, vai dizer uma palavra bastante interessante. Enquanto os seus questionamentos girarem em torno de si, a angústia aprofundou-se. A partir do momento que passou a olhar para os feitos do Senhor, a fé foi restabelecida. Enquanto ele pensava nos problemas dele, ele girava e não saía. Eu imagino ele ali andando num circo. Enquanto ele não reconheceu que Deus poderia e Deus era o dono de tudo, ele falou assim, não, agora sim a minha vida vai mudar. Agora sim eu reconheço e sei que é só Deus para mudar a minha vida. É maravilhoso. Não adianta fugir, né? Tem situações que como diz o hino, é eu e Deus e mais ninguém. Leandro Borges que canta, né? É eu e Deus e mais ninguém. Não adianta você ficar pensando só na situação, se achando que é um coitadinho, que só eu passo por isso. Não, a Bíblia diz que quando nós estivermos passando por tribulações, nós devemos lembrar que as mesmas coisas acontecem com os nossos irmãos em toda parte. Em toda parte do mundo, as pessoas também estão passando por um momento de angústia, por um momento de tristeza. Então, o Salmo 77, irmãos, é um clamor de uma alma angustiada. É um clamor de uma alma angustiada.
pois relata diversos sintomas de angústia sofrida por Asaf. É isso que ele mostra, sintomas de angústia que Asaf passou. Então, isso acontece conosco também. Passamos por essas situações, mas igual o cooperador Salmi acabou de falar, não adianta você ficar só olhando para a situação. Se tranque no seu quarto, se muitas vezes for necessário, e clame ao Senhor, porque a angústia vai sair e Deus vai ser glorificado. Amém? Estamos na conclusão. Mesmo sendo discípulo de Cristo e templo do Espírito Santo, continuamos sendo vaso de barro. Somos totalmente dependentes da graça do Senhor no enfrentamento de tantas situações que parece querer nos sufocar. Em Cristo podemos sempre triunfar. Amém, meus irmãos? Para me encerrar a minha fala, já está passando para a pastora, queria deixar algo interessante. A graça do Senhor Jesus Cristo em nossa vida, ela tem que ser suficiente. Paulo, ele, grande homem de Deus, segundo Coríntios, ele começa a orar ali, a Bíblia diz que ele estava com um espinho na carne, quem sabe estava sufocado. E a palavra do Senhor diz que ele ora 3 vezes ao Senhor. Jesus aparece para ele e diz: Paulo, Paulo, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Ou seja, quando estamos fracos, nós precisamos muito da graça de Deus. Mas o remédio não é só quando estamos fracos, quando estamos fortes também. Sabe por quê? Porque quando a gente estamos muito forte, que tudo está acontecendo ao nosso redor, para que buscar Deus? Não é verdade? Se eu oro, as coisas acontecem. Lá em casa está tudo bem, tudo mil maravilha. No emprego nem se fala. Então, para que buscar esse Deus? Não é verdade? Então é necessário que passemos por luta, por dificuldade. Mas Deus, Ele é Deus. Ele sempre coloca as coisas no lugar. Para nós entender que nós somos dependentes e precisamos da graça dEle. Amém? Glória a Deus. Graças a Deus, chegamos ao final de mais uma lição da Escola Bíblica Dominical. E uma coisa interessante, apresentando ao Senhor nossos questionamentos. Tudo que você está passando hoje, todos os seus questionamentos, apresente perante o Senhor. E uma coisa interessante, em meio a você apresentar os seus questionamentos, e em meio aos questionamentos, 2 palavras interessantes vêm na minha mente. Existe a proposta e o propósito. A proposta de Satanás, ou seja, a proposta de Satanás, muitas vezes é nos tentar, nos derrubar, nos afligir. Porém, entenda que em meio a essa aflição que você está passando, essa angústia, Deus tem um propósito. O que você está passando hoje é diferente de você dizer assim: Ele me contou. Você vai ter experiência para dizer: eu passei por isso, momentos de angústia, mas quando eu entrei no meu quarto, dobrei os meus joelhos, clamei ao Senhor, naqueles tempos de quarentena, que eu não podia ir na igreja, Deus estava do meu lado, e eu sentia a presença dEle, a unção dEle, a graça dEle sobre a minha vida. Entenda isso, você não está sozinho, o Deus de Israel está contemplando a tua aflição, a tua angústia, e pode ter certeza que o tempo de cantar vai chegar, e os dias de angústia vão passar. Que Deus em Cristo abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família, e seja fortalecido através desta palavra, em nome de Jesus. O cooperador Salmi vai estar orando. Que Deus abençoe. Amém. Deus abençoe o Diácono Neto por estarmos aqui na presença do Senhor. E na próxima semana nós estaremos aqui com uma nova lição maravilhosa, um chamado à adoração em alerta. E um alerta. Um chamado à adoração e um alerta. Não perca, na próxima semana nós vamos estar aqui novamente sendo fortalecidos. Glória a Deus, amém? Vamos orar. Eu quero só frisar que
vocês vão ser abençoados. Deus está contigo. Não será essa situação que irá nos parar. Amém? Senhor Deus, nós queremos te agradecer, Pai, por este momento. Pai, a cada pessoa, Senhor, que está em casa neste momento, recebendo essa palavra, escutando, Senhor, essa lição, que venha ser impactados, Pai, com a Tua presença, que venha ser cheios da Tua presença, Senhor, que o Senhor possa dar sabedoria, que o Senhor possa capacitar, Pai, que o alimento, Pai, não venha faltar, que o emprego não venha faltar, Senhor. Pai, eu profetizo, Papai, uma semana de abundância. Eu profetizo, Papai, que o Senhor continuará abençoando essa família, Senhor. Eu decreto a vitória na vida deles, Pai. E eu creio no teu agir. É o que eu te peço e te agradeço, Deus. Amém. Se Deus é por nós, quem será contra nós? posso todas as coisas Naquele que fortalece. Quem nos fortalece? Jesus Cristo. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.